seguir um pouquinho a ordem aqui, deputado Júlio César, obrigado pelo apoio no PLP 5, né? Estivemos juntos aí nas audiências, agradecer. Gostaria que o deputado comentasse um pouquinho agora sobre a questão do DIFAL, né? O Brasil é um país complexo, né? Não é um país fácil. Essa sistemática foi julgada inconstitucional ou, né, pelo Supremo Tribunal Federal, estava regulamentada numa lei ordinária, agora tem que ser via lei complementar. Esse projeto de lei está na Comissão de Finanças e Tributação, não é isso? Então, fique à vontade para comentar outros assuntos, deputado, mas se o senhor puder falar a respeito desse especificamente. Bom, eu presido há quase um ano a Comissão de Finanças e Tributação. E lá nós temos priorizado os assuntos mais importantes para a recuperação dessa crise que assolou o nosso país. Eu gosto muito de números. Antes da pandemia, o Brasil tinha um déficit das contas públicas em torno de 75% do PIB. Nós chegamos a 91%. E agora caiu um pouco porque cresceram muitas receitas do governo. O governo, apesar da crise, e no momento até que ele não esperava, está aumentando mais de 200 bilhões as suas receitas. Em relação a esses assuntos, aqui se falou em refis. Eu sou radicalmente a favor do refis. E, sendo a favor, eu tenho tido muitos conflitos com o Ministério da Economia. Eles dizem que refis é fomentar a malandragem, a inadimplência, para que depois ele possa fazer o refis. Eu já fiz uma análise, presidente Leonardo, meu caro presidente Lira, dos últimos 10 refis. O Brasil, de 90 para cá, já fez mais de 20 refis. E dos 20 refis, nós temos 6 maiores, que o governo arrecadou 240 bilhões. Como disse o presidente Lira, o governo tem 3 trilhões, quase a metade do PIB, para recuperar. E desses 3 trilhões, quase 2 trilhões estão na dívida ativa. Então, nós precisamos procurar uma maneira de recuperar esse passivo do governo e trazer mais recursos para as contas públicas. Eu vejo aqui uma crise do Pacto Federativo. Reforma tributária é uma guerra entre os entes federados, porque todos querem ganhar. E se um ganha, alguém deve ceder, ou serão recuperados pela União. Eu vejo aí uma guerra entre os estados, principalmente das regiões mais pobres, como o Nordeste. O Nordeste tem 27,5% da população e apenas 14% do PIB, e é um dos estados que precisa urgentemente dessa reforma para diminuir a diferença entre ricos e pobres em nosso país. Então, eu, como presidente da comissão, este projeto PLP 5, que foi transformado na Lei Complementar 186, foi o projeto que teve a tramitação mais rápida na Câmara, porque eu me entendi com o autor, o deputado Efraim Filho, que nós sugerimos que fosse indicado aqui o da Vitória como relator. E nós mensuramos logo o tempo, até porque tinha que ser aprovado e promulgado ainda neste exercício, para a prorrogação de até 15 anos desses incentivos do ICMS. Então, eu
como homem do Nordeste, que tem alguma identidade com esse sistema tributário, financeiro, mas a tema do sistema financeiro, eu quero fazer aqui uma observação. É o sistema financeiro mais injusto e que mais onera o povo brasileiro. Nós temos mais ou menos 130 entidades no sistema financeiro e apenas 5 têm 84% do PIB. Esses 5 bancos, dentre eles 2 oficiais, a Caixa e o Banco do Brasil, eles têm em torno de 400 empregados. E eles pagam a folha com tarifas e serviços. Se os bancos não emprestarem 1 centavo a ninguém, eles têm lucro. E no último exercício, os 5 bancos pagaram a folha, os encargos, distribuíram dividendos com seus funcionários e lucraram 40 bilhões só com tarifas e serviços. Eu não posso aceitar que o sistema financeiro, na época da pandemia, aumente as suas receitas. Aumente as suas receitas. Tem banco que ganhou 25 bilhões no semestre, emprestando bem menos do que os exercícios anteriores. Então, nós temos uma coisa injusta, que às vezes atrapalha os investimentos, a competitividade das empresas, é o sistema financeiro. Então, eu quero trazer aqui a minha preocupação. Eu combato há muitos anos o sistema financeiro. Eu já comparei o sistema financeiro do Brasil com o sistema financeiro de todos os países do mundo. Aqui ganha 15%, 20% em média. E nos países europeus, latino-americanos, é 2% a 3%. Então, pouca gente tem coragem de falar do sistema financeiro. Mas o sistema financeiro, ele é o responsável para diminuir a competitividade das empresas deste setor e todas as empresas brasileiras.